Olá, seja bem-vindo ao espaço dedicado ao empreendedor que se desdobra em duas atividades. Hoje nós vamos conhecer aí a rotina, a história do Dr. Douglas Goulart, ele que é um dentista que atua no atendimento a pacientes e na preparação de novos profissionais com cursos online. E quem participa desta edição com a gente é a Camila Ribeiro, ela que é especialista em liderança, empreendedorismo e desenvolvimento humano. O Dr. Douglas, ele percebeu que poderia, além de atender pacientes, contribuir para a formação de novos profissionais. Pensando assim, ele investiu na tecnologia e criou cursos online que o aluno acessa por meio de um aplicativo. Mas a jornada dupla cobra muita dedicação e tempo do dentista. Como ele se organiza? É o que vamos descobrir agora. Confira. Meu nome é Douglas Goulart, eu nasci em São Gabriel, Rio Grande do Sul. Eu tenho 36 anos e eu sou cirurgião dentista. Quando eu estava na escola, eu não sabia muito bem assim para onde eu ia, né? Então eu pensei em ser militar. Meu pai é militar, ser militar de carreira. Só que aí depois eu percebi que talvez não fosse tão legal para a minha vida, né? Naquele momento. E foi uma boa escolha. Então aí eu decidi prestar vestibular. E quando eu fui escolher um curso, eu queria um curso na área da saúde. Eu tenho um tio que ele é dentista. Então ele me influenciou bastante, assim, e aí eu escolhi odontologia. Durante o curso de odontologia, eu fiz muitas disciplinas, a gente faz disciplinas teóricas, clínicas, atende muitos pacientes, né? E a odontologia tem muitas especialidades. Então, acho que a primeira coisa que passa na cabeça de quem faz odontologia é qual especialidade que vai escolher ou para qual caminho que vai seguir. E na faculdade, a gente passa, né, de maneira básica por todas, mas a gente vê muito pouco sobre empreendedorismo, né? Então a gente vê mais essa parte acadêmica mesmo, né, da odontologia. Então eu sabia que durante a faculdade eu fiz estágios, pesquisas, que eu queria seguir a carreira acadêmica inicialmente. Então eu fiz algumas iniciações científicas e decidi no final da graduação ir para o mestrado. E aí eu fiz a carreira acadêmica, mestrado, doutorado, e eu decidi que eu ia ser professor mesmo, pesquisador. Então isso foi muito forte assim na minha carreira, assim, que era um objetivo mesmo. Então, dentro desse objetivo eu publiquei vários artigos, né, e fiz vários cursos nessa área. E aí em 2019 eu atingi esse objetivo, que eu passei no concurso da Universidade Federal de Goiás. E aí eu fui professor adjunto lá na instituição, né. Só que quando eu cheguei lá, eu vi que talvez não era aquilo que eu queria, né, inicialmente. Então eu gosto muito de fazer várias atividades e a universidade ela requer uma dedicação exclusiva. Então em 2021 eu decidi pedir exoneração e eu já tinha a ideia de empreendedorismo na minha cabeça. Então realmente eu deixei a universidade e abri a minha própria empresa, minha própria clínica, uma vez que eu já tinha trabalhado na clínica de outros colegas ao longo desses anos, né, de profissão. Então foi assim, a gente foi uma mudança de vida assim, nesse aspecto. Aí essa parte de empreendedorismo ela entrou na minha vida de duas formas. Então uma foi a parte da clínica, né, que é a parte onde eu exerço a minha especialidade, cirurgia bucomaxilofacial, e atendo os pacientes. E a outra parte seria a parte da educação. Então a parte da educação, eu sou apaixonado por educação, apaixonado por ensinar. E ao longo do tempo eu tive vários cursos livres que eu dava para alunos de dentistas formados, alunos da graduação. Então, a partir disso, um colega meu, ele me convidou para fazer uma apostila na minha área da cirurgia, né? Eu falei assim, nossa, uma apostila é uma coisa tão do passado, né? Eu disse, vamos montar uma empresa e fazer um aplicativo, né, baseado no que a gente tem aí hoje nos aplicativos de concurso, né? Então, a gente montou uma empresa que chama Olabuco, e essa empresa, ela visa, né, preparar os alunos através de questões de concurso para provas de residência em cirurgia bucomaxilofacial.
Então, aí o empreendedorismo ele entrou nessa parte também. E na outra parte de educação, através dos meus cursos. Então, eu dou cursos aqui em Brasília e também fora de Brasília, na área de sedação, aí na área de anestesia e na área de cirurgia. A forma como eu tento organizar a minha rotina, ela é assim, digamos, um pouco não tão linear. Então, às vezes as pessoas que querem assim ter uma vida super linear, hoje eu tenho isso, amanhã eu tenho aquilo, eu tenho que fazer isso, aquilo, semana que vem eu tenho isso, aquilo, a minha agenda é dessa forma. A minha agenda, ela procura ser assim, mas ela é irregular, porque eu tenho cursos fora de Brasília, porque eu tenho que viajar, porque eu tenho que gravar aula. Então, assim, de maneira geral, eu venho para o consultório, eu tenho períodos fixos aqui no consultório, onde a gente tem uma agenda e atende os pacientes. Nos finais de semana, geralmente eu estou dando aula ou cursos. E ao longo da semana, a gente cuida do Olabuco. Então, o Olabuco ele requer um trabalho administrativo, o aplicativo, em que eu converso com os usuários, tiro dúvidas dos usuários, a gente acompanha as questões, lança novas questões, acompanha os editais. Então, tudo isso é atualizado no site e isso requer também tempo. Então, aqui no consultório vagou um pouco de tempo, eu estou mexendo na questão da nossa plataforma do Olabuco. Eu estou mexendo numa aula ou resolvendo questões dos cursos. Então, nos cursos eu chamo outros professores também. Então, sempre requer uma certa organização. O Olabuco ele surgiu primeiro com a ideia de uma apostila para preparar os estudantes de odontologia para fazer a prova de residência em cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial. E aqui no Brasil, a gente tem assim diferentes programas de residência e a gente não encontra muitas vezes onde estão essas opções. Então, para você encontrar essas residências, você tem que pesquisar uma ou ir no Google. Então a gente pensou em criar um aplicativo onde tem o mapa do Brasil e o estudante ele seleciona, ou o cirurgião dentista, né, formado, ele seleciona o estado e dentro desse estado mostra as opções de residência. Mostra se tem bolsa, se não tem bolsa, qual que é o coordenador, o site, o edital do programa de residência. Então o estudante ele consegue ir lá e ter uma informação muito valiosa. Então hoje temos cadastrados 108 programas de residência lá. Então são muitas opções que o estudante tem, caso ele queira escolher essa especialidade e fazer um programa de residência. Além disso, a gente alimenta com questões. Essas questões são divididas por áreas, então anestesia, anatomia, cirurgia e traumatologia, infecção e patologia. E o estudante ele seleciona qual as áreas ele quer fazer as questões ou de maneira aleatória. E a gente sabe que a melhor forma de estudar, seja para provas, é você realmente fazendo questões, provas de faculdade, provas de concurso, né? E a residência ela não deixa de ser uma prova de concurso. Então você está competindo com outros dentistas para você entrar num programa de residência que geralmente são 1, 2 ou máximo 3 vagas. Então são programas bem concorridos. Assim a gente criou o site, chama olabuco.com.br, e ele está disponível tanto para Android como para iOS. O estudante ele baixa, ele tem umas questões que ele pode fazer de maneira gratuita, e aí caso ele queira fazer a assinatura, ele vai ter acesso a um conteúdo que são resumos e também a esse conteúdo das residências. Para a gente fazer o Olabuco, eu já tinha contato com um desenvolvedor. E esse desenvolvedor ele já tinha feito um site para mim e eu sabia que ele poderia fazer aplicativos porque ele me falou. Então a gente fez uma pesquisa de mercado em relação a quanto que sairia para fazer esse aplicativo adaptado para o iOS e para o Android e também quanto que sairia para fazer o site e tem uma série de outras questões que eu fui aprendendo com o tempo. Locais de hospedagem, uma série de coisas que o desenvolvedor foi me passando que foram demandas que a gente foi absorvendo ao longo do tempo. Então, da ideia fazer o aplicativo até chegar ao aplicativo pronto, tem uma série de coisas que precisa ser feita, né? E isso eu não sabia na época e aí tudo isso veio de aprendizado. E então a gente fez os orçamentos e fechou com esse desenvolvedor. Eu e meu amigo, que é o Dr. Éder Sigo, ele é colombiano, ele entrou com metade do valor, eu entrei com metade do valor das nossas economias, sabendo que a gente não saberia se ia ter esse recurso novamente. Então, a partir disso, a gente está com o aplicativo rodando
E tem uma série de questões que envolvem, quando a gente pensa em finanças, as próprias regras das plataformas. E que isso é muito complexo. Então, se a gente tem a Play Store e a App Store, elas desenvolvem mecanismos de pagamento, cada uma individualmente, então elas repassam parte desses recursos das assinaturas para a gente, mas isso também é uma coisa bem complexa. E à medida que você abre uma empresa, você precisa de um contador. E aí você já começa no vermelho, a empresa já começa a ficar devendo. Então, assim, tem as despesas com o contador, as despesas com as próprias plataformas, porque para você colocar um aplicativo no iOS e na App Store tem um custo elevado para você ter essa assinatura. Aí tem as despesas com as hospedagens dos sites, do próprio mecanismo de banco de dados. Então, isso você começa, digamos assim, com uma dívida. E aí eu acho que isso que é o mais que pega, né, para toda empresa. Então, cada uma vai ter os custos específicos. Na nossa empresa, que no caso o Olabook é online, ele tem esses desafios. E quando a gente pensa na clínica, os desafios são totalmente diferentes, que a gente está numa empresa presencial, que tem funcionário, e que aí a gente tem outros desafios, tem consumidores que vêm da mesma forma que o Olabook, mas eles consomem um produto diferente, consomem saúde, né? E aí a gente tem uma série de obrigações para cumprir com todos os clientes, sejam os clientes do aplicativo, como os clientes também da clínica. A ideia de abrir meu consultório, ela nasceu com um pouco de insatisfação de trabalhar para os colegas. É muito complexo você trabalhar em outro consultório. Porque cada gestor, cada dono do negócio, ele tem uma visão, né? Então é muito importante uma visão mesmo de como que você faz o atendimento, como que você atende o paciente e de vários aspectos da clínica. Então, a primeira coisa, assim, o fato digamos assim, da vontade de ter uma clínica, ele nasceu de um pouco de insatisfação. E aí, a partir disso, eu sempre quis abrir com uma outra pessoa, porque eu sabia que eu tinha outras demandas, então realmente era um tempo ocioso que ia ficar da minha clínica. Então eu triei alguns colegas relacionado a isso, então eu achei uma colega e ela também estava com uma vontade de abrir a clínica. A gente fez um plano de negócios e discutiu esse plano de negócios com uma estratégia de planejamento mesmo, de quanto que a gente ia investir, quais os passos que a gente ia precisar realizar. E a partir disso, eu busquei informação com colegas que já tinham passado por isso. Então eu liguei para 3 pessoas especificamente. Então eu liguei para um colega de São Paulo, Dr. Plínio Vilas Boas, e eu liguei para ele e perguntando como é que era o processo da clínica, se ele achava que valia a pena, e ele super me incentivou, disse: Douglas, vale a pena, faz. Eu liguei também para o meu tio, que é cirurgião dentista, né? Meu tio, ele não tem uma clínica, mas ele empreende de outras formas. Ele tem uma loja de materiais odontológicos, ele tem clínicas de radiologia, então ele é um empreendedor também, e isso me ajudou bastante. Então, perguntar para ele, conversar com ele, me incentivou e me motivou a ter meu próprio negócio também. E também eu liguei para uma doutora aqui de Brasília, a doutora Tayene, que ela era minha veterana de faculdade, e ela realmente ela foi uma empreendedora muito ousada e já passou por todas as etapas que eu ia passar. Então foi muito interessante ouvir dela, né? Ela teve uma história diferente, assim, dos recursos que ela teve, dos erros que ela teve. Então ela foi muito clara em relação a esses erros. Eu estava esquecendo também, mas eu visitei uma outra colega, a doutora Denise, que ela tem uma clínica em Ceilândia, e eu fui até a clínica dela. Ela me recebeu super bem. Tomei um café com ela, me explicou toda a gestão do negócio dela, tudo como é que funciona, de maneira muito clara. Então ela foi uma amiga muito legal e isso me ajudou e me incentivou também a chegar onde eu estou agora. Eu acho que o segredo para o empreendedor de sucesso, inicialmente, é não depender totalmente daquele negócio para você pagar suas contas. Então, porque a gente sabe que o negócio, para ele começar a girar, tempo. O tempo é importante, é um fator importante. Então, eu acho que um planejamento financeiro antes, ele é muito importante. Ele dá tranquilidade para você seguir o seu empreendimento. Porque se eu dependesse somente desses empreendimentos para pagar minhas contas e para movimentar minha vida,
inicialmente ia ser muito difícil, talvez eu ia desistir, talvez eu ia ter que vender uma parte, chamar mais sócios. E não, então como a gente tem um planejamento, quando você tem um planejamento em relação aos seus custos fixos, então uma reserva de emergência, você realmente tem um planejamento financeiro pessoal bom, é mais fácil de você durar no seu empreendimento. Que bela história de empenho e dedicação em dose dupla, não é mesmo? E no próximo bloco nós vamos debater os 2 trabalhos do Dr. Douglas Goulart com a Camila Ribeiro, especialista em liderança, empreendedorismo e desenvolvimento humano. Não sai daí, a gente volta daqui a pouquinho. De volta com o Empreender em Dose Dupla, aqui no canal Empreender. No bloco anterior, nós conhecemos a história do Dr. Douglas Goulart, ele que é um dentista que se desdobra no atendimento aos pacientes e também na gestão de cursos online para profissionais da odontologia. E nós convidamos a Camila Ribeiro, ela que é especialista em liderança, empreendedorismo e desenvolvimento humano, para analisar a rotina do dentista. Camila, seja muito bem-vinda mais uma vez aqui ao canal Empreender para esta edição do programa Empreender em Dose Dupla. Obrigada pelo convite, é sempre um prazer estar aqui. Prazer é nosso sempre em te receber aqui para esse bate-papo tão especial. Camila, o Dr. Douglas ele atua aí em 2 frentes. Na clínica, atendendo aí os pacientes dele, e também no mundo virtual, né, onde ele ministra cursos. Essas 2 áreas a gente sabe que elas se comunicam, mas, na sua opinião, é possível ter 2 atividades diferentes e mesmo assim conseguir organizá-las? Sim, é possível. Ainda mais quando a gente fala de um sonho, né? Ele sempre fala pra gente aí que sempre foi um sonho dele ter essas atividades e lidar com este setor. Então é possível sim, claro que demanda alguns cuidados, porque temos riscos e desafios envolvidos. E um grande desafio é, claro, a organização do tempo. Organizar as tarefas, priorizar ações e sempre saber delegar, ter uma equipe alinhada com ele. E é justamente sobre essa questão da organização do tempo, Camila, que eu acho que o Dr. Douglas talvez esteja sentindo um pouco aí de dificuldade, porque ele confessou que acaba usando, né, os fins de semana para trabalhar. Ou seja, é possível, né, ele se organizar aí, organizar essa agenda tão intensa, né, com esses 2 compromissos, essas 2 responsabilidades nos trabalhos, e ainda assim ter aquele tempo, né, que todo mundo quer e merece, né, de descanso, seja para a pessoa, seja para si próprio, seja para a família, né? Exatamente. Eu sempre falo, sabe, que não tem vida pessoal e vida profissional. Nós temos uma vida e essa vida a gente usa profissionalmente e a gente vive com a nossa família, com os nossos amigos. Então a gente precisa de equilíbrio. Esse equilíbrio vai vir sempre da organização, da priorização das tarefas semanais, das tarefas diárias, mas também da confiança e do treinamento que você dá às pessoas que estão perto de você. Então, ao mesmo tempo que você treina a sua equipe, organiza ali a linguagem, né, e a comunicação com sócios, você precisa muito confiar em todos eles e delegar funções, para que você possa ter cada vez mais tempo para você também curtir a vida, né? Porque ser empresário é desafiador e um grande desafio é o tempo. É verdade, Camila. Ser empreendedor no Brasil não é fácil, né? Camila, o Douglas, né, ele tem uma formação na área da odontologia, acabou criando aí um app, né, um aplicativo, essa plataforma digital onde acaba
onde ajuda, né, estudantes de odontologia até conquistarem aí uma residência, né, na área de atuação. Agora eu te pergunto, como é que faz para quem está em casa aí nos assistindo, para quem quer aí também ter essa dupla jornada, empreender em dose dupla, fazer essa interação de áreas completamente diferentes, né, de formação, do caso aqui do Dr. Douglas? Olha, é muito boa essa história, porque a gente tem o mesmo setor, só que nós temos dois modelos de negócios diferentes, que é o físico, né, que é a clínica, e é o online, com base no conteúdo, no conhecimento, nos cursos. Sempre para uma gestão saudável e eficiente, a gente precisa separar os modelos de negócio e ter esses modelos muito organizados. Até porque a gestão de cada um é feita de um jeito e as fontes de receita também, né, são diferentes. Agora, tem um ponto em comum entre esses dois modelos de negócio, que é o foco na experiência do cliente. Não sei se você também concorda comigo, mas perceba que na clínica ele precisa ter muita atenção, ter um olhar atento ao cliente, à experiência desse cliente, desde a recepção até o procedimento. E no online a mesma coisa. A cada clique é uma experiência do cliente no seu aplicativo. Então, temos aí um foco na experiência do cliente. Camila, o Douglas, ele acabou aí para criar esse aplicativo, ele buscou aí um especialista, um desenvolvedor. E que mais lá na frente eles firmaram aí uma parceria e esse desenvolvedor, esse profissional acabou se tornando aí um parceiro, um sócio do Douglas. Você acredita que firmar parcerias é uma alternativa para quem quer investir aí em 2 ou até mais atividades? Sim, parcerias potencializam o negócio. E olha que bacana, essa parceria ele buscou com uma pessoa que tem um conhecimento complementar ao dele. Perceba que ele não precisou aprender ou ficar especialista em desenvolvedor de programas, de aplicativos. Não, pelo contrário, ele reconheceu que esta não é sua maior habilidade e buscou em um parceiro essa habilidade para complementar a sua. Então, isso potencializa os negócios. No caso dele, Camila, ele abriu um espaço físico, né? Até porque essas pessoas da área da saúde acabam tendo, né, aquela vontade de ter o próprio negócio, né? Até porque vão lidar aí com outras pessoas, com pacientes, né, com consumidores. Quais os cuidados que essas pessoas, esses futuros empreendedores, eles devem tomar na hora de abrir um negócio, abrir o próprio negócio? Olha, o cuidado sempre está em primeiro lugar com o planejamento. Antes de abrir qualquer empresa, antes de colocar essa empresa para o público, é necessário planejar, é necessário calcular riscos, porque, né, não há nenhuma garantia que o negócio vá dar certo efetivamente. Então, a gente precisa planejar, calcular riscos, fazer conta, quanto eu vou ter de custo, quanto eu vou ter de receita, em quanto tempo eu vou recuperar o dinheiro que eu investi e ter muita atenção na experiência que o cliente vai ter no seu espaço, na necessidade desse cliente e também na necessidade do mercado. O que o mercado hoje procura? Qual é a dor efetiva que a minha empresa está solucionando? Isso tem que estar muito claro na cabeça do empresário e, claro, fazer sempre o que gosta. Colocar sempre em movimento o seu talento, porque a gente sabe que o empresário trabalha muito. Trabalhando com o que gosta, fica muito mais fácil. Camila Ribeiro, especialista em liderança, empreendedorismo e desenvolvimento humano, eu quero aqui agradecer mais uma vez a sua participação conosco.
nesta edição do programa Empreender em Dose Dupla do canal Empreender. Eu que agradeço. Até a próxima. Até. E para você de casa, muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia e fica o convite para a próxima edição do programa Empreender em Dose Dupla, aqui no canal Empreender.